Tarde, todo mundo. Primeiramente, bem-vindas, bem-vindos. A gente, quando abre essas aulas abertas, abre com alguns intuitos, né? Eu acho que o intuito central, né, que a gente não vai perder de vista aqui é a ideia de apresentar a importância dos estudos de filosofia do yoga. Mas junto com isso, o que nos une, né? E é bom ver, rever alguns de vocês, conhecer também, né? Algumas pessoas que às vezes eu conheço de nome em rede social, né? Ou eu vejo a fotozinha e falo, acho que eu já vi essa pessoa em algum lugar e provavelmente é das redes. E algumas pessoas eu não lembro de ter visto, estão aqui pela primeira vez. E então eu quero já iniciar fazendo aqui uma apresentação de boas-vindas ao Ashram Urbano. O Ashram Urbano é uma escola que foi fundada em 2017 pela Rosana, que está aqui com o nome Ashram Urbano, e por mim. Naquele momento tínhamos duas escolas, o Anima Yoga da Rosana e o Instituto Paulista de Sânscrito meu. E aí, naquele momento, então, o ashram urbano surge como uma comunhão, desse universo alquímico entre as práticas de yoga, dentro de um universo bastante interessante com o qual a Rosana trabalha, no campo da educação para a saúde e formação de yoga e tudo que vem ao lado disso, como conhecimentos necessários para lidar com a prática e o ensino de yoga. E o meu contexto é que, se vocês estão aqui, provavelmente vocês viram a divulgação, os que não me conhecem, né, que é do campo das humanidades, onde eu trago ideias relacionadas à história do yoga, à filosofia e aspectos relacionados ao estudo de línguas, especialmente, né, a língua sânscrita e tradução. Então, a gente, dentro desse contexto, criou o Ashram Urbana e tivemos um período presencial em São Paulo até o ano de 2020. Quem adivinha por que que o presencial foi até 2020? É, por que será, né? E a partir daí, então, tornamos-nos uma escola online. E a partir do online, a gente, mesmo tendo a possibilidade de voltar ao presencial, né, voltamos, né? No momento, alguns cursos em São Paulo, nós mantemos o online porque essa experiência de reunir pessoas de diversas localidades é algo inimaginável, né, para quem é, cresceu fora da era das redes, né? Quem cresceu dentro da era das redes já dá isso como natural, né? Como um fato que é parte da natureza, né? Desde que o mundo é mundo, né? Não é isso? Né? E essa possibilidade de nos juntarmos por afinidades, por interesses comuns, tanto com relação a determinados temas, como em relação à abordagem de determinados temas, é o que fez com que a nossa comunidade, a comunidade do Ashram Urbano, tenha ganhado essa abrangência, né, com gente de muitas partes. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, né? Bem-vindas e bem-vindos novamente. A gente tem aqui um modo de enxergar yoga e tudo que envolve estudo e prática de yoga. Quem está conhecendo pela primeira vez, depois veja algumas coisas mais no site, no nosso canal do YouTube, e tem bastante coisa ali que apresenta a nossa abordagem. Dito isso, né, a nossa atividade de hoje é uma atividade que tem um centro que independeria de uma divulgação. Então, quero que vocês saibam que a gente vai ter uma aula aqui e ela é uma aula que independe de um contexto de divulgação, mas ela serve, né, está aqui para a gente poder falar de alguns assuntos, de alguns temas importantes. Nessa ideia mais ampla, né, nós fazemos o estudo de filosofia do yoga
que é uma espécie de um recorte de algo muito amplo que são as filosofias da Índia. Se nós formos ver como são os currículos de filosofia da Índia nas graduações, pós-graduações mundo afora que estudam esse tema, a gente vai ver que é um mundo muito amplo, mas muito amplo mesmo. A Índia produziu muito conhecimento e é lamentável, né, que não só a Índia, mas como outras civilizações, como a Pérsia Árabe, como a chinesa, entre outras, né, há um mundo enorme de contextos com os quais eu não lido, por isso eu não cito, não que eu lide com a chinesa e com a árabe na mesma intensidade que a indiana, né, que estão fora do que a gente nomeia como filosofia, dentro de um sentido mais ortodoxo do termo, né? Hoje, nós vamos ver que, dentro do universo acadêmico, a ideia de uma filosofia como algo que é do ser humano e não de origem simplesmente grega ou europeia, é algo como dado. Ainda há pessoas que batem o pé, que contestam, e são discussões absolutamente relevantes, né, para os estudos acadêmicos que já foram superadas, e relevantes para nós aqui que já temos estudado, né? Fazemos filosofia na Índia, e dentro da filosofia da Índia, a gente pode pensar que existem muitas escolas de pensamento, essas várias escolas de pensamento produziram ideias que muitas vezes são contraditórias entre si, e o que chega para nós como yoga chega simplesmente como uma filosofia uniforme, já dada, já concebida, e esse é o problema, né? Se a gente fosse falar qual é o problema com o qual nós vamos lidar na aula de hoje, né? É essa dissonância entre o que aprendemos dentro da maior parte dos contextos de formação em yoga, né? Imensa maior parte, e aquilo que é de fato, né, o contexto das filosofias indianas. E o curso de especialização ele pretende lidar com as linhas de pensamento indianas que foram fundamentais para construir esse universo que hoje nós chamamos tecnicamente de yoga moderno. Yoga moderno surge no final do século XIX, início do século XX, né, dentro das relações coloniais, então com muitos problemas, com muita violência. A palavra colônia, colonização, ela é suave, né? É uma palavra amena, né? Quando a gente fala de colônia, colonização, tá um tema assim que lembra muito diálogos, construções, cooperações, né? Mas todo mundo que teve um mínimo de educação formal e passou pelos estudos de história, consegue entrever, mesmo que a história apresente isso de uma forma muito idealizada, consegue entrever que colonização é um grande problema, né? E todo mundo que reflete sobre a própria realidade nacional e nasceu num país que já foi colônia, sabe também que a gente carrega enormes problemas, né, até os dias de hoje, e é vítima de uma série de processos históricos muito violentos, né, que impedem certas construções de identidade e outras relações mais. Então, a Índia, ao produzir a sua cultura milenar, né, ao longo desde aproximadamente 12 antes de Cristo, com o primeiro, vamos dizer assim, conjunto textual em língua sânscrita, até os períodos com os quais a gente está lidando para falar do yoga moderno, ela produziu muita coisa, ela tem muita história, quase 3.000 anos de literatura, né? E nesses 3.000 anos de literatura, a gente vai ver que houve uma seleção muito, muito voltada para os diálogos coloniais que estavam surgindo ali. A gente não vai detalhar isso neste encontro de hoje, mas é importante que a gente tenha isso como ponto de partida para compreender por que é que o yoga foi transmitido dentro de uma parcela ínfima, né, da sua abrangência tanto técnica como filosófica como pedagógica, e isso se estabeleceu até os dias de hoje, em muitos contextos, como uma verdade absoluta, como a única forma de lidar com o yoga. Então, vamos dizer assim, é o problema, né, se a gente quiser falar assim, com o qual o curso de especialização em filosofia do yoga lida,
E hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos apenas desse problema. Não vamos falar, de tudo, né? Porque senão não precisaria de um curso com no mínimo 20 horas de encontros teóricos. Antes eu quero dizer assim o formato da aula para todo mundo ter um pouco de previsibilidade do que acontece aqui. A gente vai fazer uma prática de meditação como uma forma de ilustrar, vivenciar, experimentar, e também para nós não fugirmos, do princípio fundamental que rege o pensamento filosófico indiano, que tem as suas formas de pedagogia. Entre as suas formas de pedagogia, a estratégia da meditação ela está ali em primeiro plano, como uma forma de fazer com que a gente aprenda, numa espécie de trabalho de campo, aquilo que foi ensinado teoricamente sobre o nosso próprio ser. A meditação ela é um ato de voltar-se para aquilo que é o nosso objeto de estudo quando a gente estuda filosofia nesse contexto. E qual que é o nosso objeto de estudo? Ele não é um objeto, é o próprio sujeito que estuda. É aquele que é o agente da experiência, ele vai estudar a si mesmo. Portanto, eu não vou para um laboratório colocar algum objeto na minha frente, mediado por algum tipo de instrumento de observação. Eu vou vivenciar a minha própria existência, o meu próprio ser em tempo real, né? E com essa experiência eu consigo, vamos dizer assim, realizar, assimilar e dar mais, e ampliar o conhecimento que eu produzi. Então, nós vamos fazer uma prática de meditação. E depois dessa prática, eu vou abrir para perguntas, né? Como a gente tem uma quantidade grande de pessoas aqui e maior ainda de pessoas que se inscreveram, então eu vou fazer um modelo que não é exatamente o modelo com o qual a gente lida nas aulas do dia a dia. Nas aulas do dia a dia, todo mundo fica muito livre para pegar o microfone e fazer suas perguntas e fazer suas colocações, né? Mas hoje, devido a essa condição diferente, atípica, a gente vai então se comportar de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Mas se vocês quiserem, anotem suas questões, né, e que a gente cuida delas após, né, a prática de meditação. O nosso intuito aqui é pensar, então, na filosofia da Índia como uma coisa que diz respeito não aos estudos acadêmicos, que são muito importantes, né, e nos quais eu aprendi muito e para os quais eu contribuo também, mas a gente vai pensar na filosofia indiana dentro do nosso próprio interesse enquanto seres humanos, porque enquanto filosofia é algo que é atemporal. A gente tem a liberdade de encontrar uma grande quantidade de conceitos, de reflexões, de afirmações sobre o nosso ser e assimilar aquilo que nos importa, que nos interessa, que cabe na nossa vida e filtrar aquilo que não nos interessa, aquilo que não nos importa, que não cabe na nossa vida. E esse ponto de partida, ele já é o ponto de partida que, inclusive, eu achei por bem utilizar nas nossas divulgações, dentro do contexto das redes sociais, onde, né, muitos e muitas de vocês ficaram sabendo, a gente tem que apresentar polêmica para ser visto, não é? Não é assim que funciona? Então, eu fiz, né, aquelas apresentações, né, baseadas na ideia central disso tudo aqui, que é o fato de que quando as pessoas foram aprendendo o yoga dentro do contexto do yoga moderno, já a partir do século XIX, no final dele, início do século XX, elegeu-se uma obra chamada em sânscrito Yoga Sutra. Sutra quer dizer aforismo, né? É uma tradução possível, não é a tradução ideal, mas é a melhor que existe em língua portuguesa. São frases muito curtas, que dependem necessariamente de alguém que as explique. Para isso, a tradição sânscrita produziu enormes comentários sobre textos compostos não só em sutras, como outros mais. Sutras do Yoga.
né, ou aforismos do yoga. Entendeu-se neste período de apresentação do yoga para a comunidade não indiana que o Yoga Sutra seria uma forma muito razoável de embasar textualmente, né? Então, vejam, a gente está dentro de relações coloniais onde o diálogo sofre um enorme ruído por parte das relações de dominação, das relações de esquecimento, as relações de desprezo, as relações de hierarquização da cultura, das culturas, né? Então, havia naquele momento uma forma de entender culturas diferentes como culturas primitivas, né? Como culturas que não se desenvolveram. A gente só vai ter acesso a um mínimo de compreensão mais técnica do ponto de vista cultural, já na metade do século XX, né? Os estudos de linguística no século XX começam fundamentalmente dentro do que vai gerar aquilo que a gente chama de estruturalismo na década de 1910, né? Com a publicação de um livro chamado Curso de Linguística Geral. Aí se funda o pensamento estruturalista que depois vai desenvolver um certo modo de olhar sociedades, de olhar culturas, e com uma tentativa de entender que aquilo que vemos nas sociedades e nas culturas não pode ser entendido fora do seu contexto. Então não há como hierarquizar práticas culturais, a gente tem de olhar como as coisas funcionam dentro das próprias culturas. Isso produziu algo muito necessário para nós, que envolve a capacidade de enxergar também a própria cultura, entender que a nossa cultura não é a régua. No caso, a cultura dos povos que colonizaram a Índia, ingleses e portugueses, especialmente ingleses. Então, veja, a gente está falando de um período onde não há acesso a esses conhecimentos, não há um mínimo de decoro em relação a subestimar, a desprezar, a menosprezar um outro povo, e a Índia está ali apresentando a sua cultura, o seu yoga, num período que precede a independência da Índia. A Índia conquista sua independência na metade do século XX, então a Índia ainda é colônia. Então, é neste contexto que o yoga moderno se funda e é apresentado então o Yoga Sutra de Patanjali, que é o texto mais enxuto do ponto de vista teológico, do ponto de vista de haver deuses e deusas, né, com o qual a gente pode lidar no yoga. Vejam, isso é uma decorrência fantástica do ponto de vista das estratégias de uma cultura poder se afirmar diante de outra que a menospreza. Caso os indianos tivessem apresentado outros textos que envolvem deuses, deusas, envolvem determinados tipos de rituais, determinados tipos de práticas, o yoga não seria tão bem recebido como ele foi recebido. E o Yoga Sutra tem um deus, se a gente quiser usar essa palavra Deus, né, a gente tem que saber que o conceito de Deus muda de religião para religião e de cultura para cultura e sociedade para sociedade. Quem acredita em Deus entende que é o mesmo Deus enquanto realidade imaterial. Mas isso não nos impede de, no estudo da história das ideias, entender que sociedades diferentes conceitualizam Deus e deuses de forma diferente, e dentro da sociedade indiana há várias formas de conceitualizar Deus. Neste texto, é um Deus exemplar, um Deus que é aquilo que o yogi almeja ser. E só, fora isso, não há nenhuma ideia relativa ali a Deus. E este texto é um texto que não embasa aquilo que nós praticamos dentro do contexto do yoga moderno. Quando o yoga moderno surge, ele surge como uma prática muito atraente, porque ele faz uso do corpo, né? E usar o corpo é uma maneira de vivenciar as experiências em si mesmas, né? Claro, né? E é uma maneira também de obter certos benefícios, né? Desde os benefícios que envolvem objetivamente a nossa saúde, até benefícios que envolvem todo um universo de coisas relacionados à nossa própria, vamos dizer assim, nosso próprio autoconhecimento. Né? Fazer práticas corporais
ajuda nos processos de autoconhecimento, não só no contexto do yoga, né? Qualquer pessoa que pratica dança, qualquer pessoa que vai regularmente à academia, ao ginásio, qualquer pessoa que pratica uma arte marcial, sabe disso que eu estou falando, né? O trabalho com o corpo, ele vai envolver algo muito especial, independentemente do amparo filosófico. Com o Hatha Yoga, que foi ensinado dentro do yoga moderno, não é diferente, né? Há um determinado protocolo, um certo jeito de ensinar, um certo jeito de instruir as aulas de yoga, e, portanto, o yoga, ele funciona independentemente da teoria que vem junto, independentemente da filosofia que vem junto. E isso é um fato fantástico. Qualquer texto que estivesse ali explicando yoga ia estar junto. O que importa é o que as pessoas praticam. Se a gente quiser fazer uma frase sensacionalista e já antecipando uma ideia fundamental para nós, eu vou dizer para vocês que todo mundo que já entrou numa aula de yoga e fez algumas posturas teve uma experiência tântrica, né? E não aquele tantra que aparece quando a gente joga tantra no Google, né? As primeiras N ocorrências são tantras que a mim não são tantras, né? Que não cabe nem o nome de neo-tantra, porque se a gente disser neo, a gente está dizendo que é tantra, né? Isso não é nenhum tipo de purismo, né? Em outros contextos, a gente pode lidar com essa ideia. A gente tem a experiência tântrica. O que que é tantra, né? Qual é a origem dessa palavra? Tantra significa tratado. A palavra tantra em sânscrito, ela tem a mesma raiz da nossa palavra estender em português. Quando eu estendo, eu faço tenere em latim. Latim é tenere. A similaridade entre o latim e o sânscrito se dá porque são línguas paralelas que brotam, né, de um contexto cultural comum, mas não porque uma influenciou a outra diretamente. Quando a gente fala em Tantra, a gente está falando então de uma ideia primeira de estender um fio num tear para produzir um tecido, né? E temos esse sentido literal. E, posteriormente, a ideia de tecido, assim como a nossa palavra texto em português, que também tem a ver com tecido em latim, vocês sabiam disso? Isso é muito legal, né? Texto e tecido têm a mesma etimologia, né? A palavra tantra, ela acaba transformando-se também em texto, mas num certo tipo de gênero textual. Tratados técnicos, tratados que explicam alguma coisa. E isso é utilizado desde antes de Cristo, na Índia Antiga, e ao redor do século V e a partir do século V depois de Cristo, começa a haver um gênero textual que vai se utilizar da palavra Tantra como uma espécie de sobrenome, de nomeação genérica. Isso é muito comum na literatura sânscrita. Então, se você falar Upanishad é um gênero, e há inúmeras Upanishads. Brihadaranyaka Upanishad, Kena Upanishad, Isha Upanishad, e assim por diante. No contexto da palavra Tantra, a gente vai ter, então, uma série de Tantras. Desculpem. Então, nós vamos ter Tantras que nos interessam no estudo do yoga, Malini Vijayotara Tantra, Vijnana Bhairava Tantra, Netra Tantra. Eu estou falando esses nomes, não é para mostrar nenhuma erudição, porque isso é obrigação de quem trabalha com esse assunto, né? Então não é nada demais, né? Eu me dedico a isso há bastante tempo. É para deixar claro que há obras muito importantes e que deveriam ter sido estudadas e que deveriam estar ao acesso das pessoas que se interessam por yoga e simplesmente elas não estão. Simplesmente elas estão ali restritas ao contexto acadêmico e, claro, nos seus contextos nativos, onde elas são tratadas como escrituras centrais das tradições que as seguem, né? A partir do século V, a gente começa a ter, então, o adjetivo tântrica.
tântrica, em sânscrito, pode ser muito bem traduzido por tântrico, o adjetivo em língua portuguesa. Aí, o que é ser tântrico? É seguir, né, algum tipo de doutrina que seja baseada nestes textos chamados tantras. Esses tantras, eles colocam-se como uma revelação, e esta ideia de revelação produzirá noções muito, muito relevantes para o nosso entendimento a respeito da nossa materialidade. É, com esses tantras, a gente começa a ver na história da Índia uma receptividade à matéria. Até então, o que nós víamos era a matéria como obstáculo, a materialidade do corpo como algo a ser superado, a ideia de que o mundo é um fenômeno ilusório e precisamos superar essa ilusão do mundo, a noção de que o mundo não é ilusório, mas ele é um problema para a consciência, para a subjetividade, precisamos nos livrar da subjetividade, nos livrar desta matéria para vivenciarmos aquilo que é o nosso poder de consciência subjetivo sob as mais variadas linguagens, sobre linguagens que envolvem Deus, sobre linguagem que envolve deuses e deusas, sobre linguagens que não dão importância a nenhum Deus, sobre linguagens que são absolutamente céticas com relação a deuses. Nós vamos ter uma série de correntes filosóficas, e essas correntes filosóficas têm as suas doutrinas, a sua maneira de encarar o mundo, e quando eu falo dessa noção de afastamento entre aquilo que comumente nós falaríamos em português espírito e matéria, é, nós estamos falando de dualismos. É um dualismo, né? Eu separo uma coisa da outra. Quando, porém, nós falamos que essas duas forças, elas são forças que se apresentam de maneira diferente, mas elas não são distintas. O que seria o equivalente a pegar uma escritura cristã e fazer uma intervenção sobre ela com todo respeito, em vez de, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no princípio, o Espírito de Deus emanou as águas. E aí nós temos as águas do mundo como algo que é da mesma matéria divina. Me perdoem a heresia, mas ela é bem intencionada. A ideia de um mundo de águas, de árvores, de vivências, de corpo, que são feitos de Deus. E não são obstáculos, mas são a própria vivência de Deus. Então é disso que a gente fala no contexto de dualidade e não dualidade. Me dê um segundinho que eu vou acender essa luz aqui que já está escurecendo e eu preciso Preciso que a gente tenha mais luz aqui para até para gravação. Vejam, tantras vão falar que o mundo é feito de uma força ou uma energia, um princípio essencial que se manifesta multiplamente, mas é uma unidade. E o nome disso em sânscrito é potência, energia, aquilo que nós chamamos de Shakti. Shakti é o termo para isso em língua sânscrita. Shakti é da raiz shak. Se eu digo aham, eu, shaknomi, eu posso. Aham na shaknomi, eu não posso. Shak, shakti. A palavra shakti, então, é qualquer coisa que envolva poder, potência, força, energia. E dentro do simbolismo, é importante que a gente traduza por alguma palavra em feminino, em língua portuguesa. Isso faz um certo sentido, porque haverá uma relação com o princípio de consciência, que é simbolicamente nomeado como Shiva e é entendido como masculino. E então há um mundo de conceitos aí dentro de um binarismo de gênero que vai então ser uma grande metáfora, um grande símbolo para o poder da consciência e a própria consciência. A consciência, ela tem como espelho, como reflexo, o seu poder. Isso não é diferente da nossa experiência individual. A gente não está falando aqui de nada que seja pertinente a um mundo de ideias que não são confirmáveis na nossa existência. Nós não somos diferentes do nosso próprio poder. Se eu posso alguma coisa, eu talvez faça ou talvez não faça, né? A lógica é essa. Mas se eu faço, é porque eu posso. Então,
Se eu falo, é porque eu tenho o poder de falar. Se eu caminho, é porque eu tenho o poder de caminhar. Se eu penso, é porque eu tenho o poder de pensar. Em todos esses três exemplos em que eu coloquei a palavra poder, nós estamos falando de Shakti. A Shakti, ela não é diferente daquela essência de onde ela emana. Aí nós vamos falar de três Shaktis, três grandes forças que são uma só: o querer, o saber e o fazer. Isso nos ensina muito para a nossa experiência real. O saber aquilo que povoa toda a constituição da nossa cognição, aquilo que aparece como noções interiores. O querer é esse impulso para além de si, esse impulso para além de si resulta em eu quero um café, eu quero encontrar tal pessoa, eu quero descansar. Os quereres são muitos, mas a Shakti do querer, o que nos permite querer é uma só, e o fazer, que envolve a nossa corporalidade. Caminho daqui até ali, fiz uma caminhada. Né? Vejam, essas três forças, elas são conceitos tântricos, surgem nesses textos. Elas, quando elas são entendidas na sua forma universal, elas são chamadas de Kundalini, especialmente quando elas são encontradas como forma universal no corpo humano. Kundalini é uma palavra muito engraçadinha, porque Kund significa fazer um rodopio, girar, circular, enrolar, né? A Kundalini é aquela que é enrolada. No nome não diz quantas vezes, mas ela é enrolada 3 vezes e meio, e entende-se que a Kundalini é uma força que está presente no nosso corpo e permite que nós façamos tudo o que nós fazemos. Ela é o poder universal que se manifesta individualmente no nosso corpo. Até aí, a gente não está falando de nada que não seja lógico, que não possa ser constatado pela nossa própria experiência. Não é verdade absoluta. Todo mundo pode pegar uma ideia, uma reflexão e discutir, né? Isso é filosofia, isso não é religião. Portanto, a gente não está falando de uma coisa que a gente tem que acreditar e pronto. Mas a gente está falando de coisas que são, no mínimo, discutíveis. Não está fora de discussão. O simbolismo, se é 3 voltas e meia, se são 10 voltas, se são 2 voltas, é outra coisa. Mas que nós temos um poder universal em nós, que nos permite ter poderes individuais, isso é um fato. Porque o que está em mim não está em mim só como indivíduo, está em qualquer outra pessoa. É difícil a gente acreditar nisso, especialmente numa sociedade tão individualista, né, e que não desperta para noções de coletividade, noções de unidade entre os indivíduos, ou simplesmente de empatia, como a gente gosta de falar hoje em dia, ou simplesmente a ideia que envolve uma palavra que é muito usada, mas ela é pouquíssimo entendida, dignidade. Quando nós falamos de dignidade, nós estamos falando de luz, de brilho. E a dignidade de um ser humano é a mesma de outro ser humano. Esse, pelo menos, é o conceito. Né? Se as pessoas que usam essa palavra seguem esse conceito, é claro que nós sabemos que não. Vejam, a ideia de uma força presente em nós, que não é só individual, ela não pipocou aqui e ali e ela é solta. Ela é uma força una, e aí já damos mais um passo. E essa força una se manifesta de maneira, vamos dizer assim, limitada nos nossos atos cotidianos, e ao mesmo tempo que ela se manifesta de maneira limitada, ela pode se mostrar de maneira universal no nosso ser. Essas pessoas dos tantras, elas influenciaram enormemente um outro grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, nomeadamente natas, entre outros grupos de pessoas, esses natas, essas pessoas que não importa agora a gente falar disso em detalhes, começaram a sistematizar algumas práticas físicas, algumas práticas corporais, em vários tratados que começam a surgir a partir do século XI depois de Cristo. Então vejam, a Índia tem registro mais antigo, os Vedas, 12 antes de Cristo. Os Tantras começam a se tornar uma produção literária revelada a partir de 5 depois de Cristo. E os primeiros textos desta forma de yoga dos natas começam a surgir no século XI depois de Cristo. Então a gente está falando de muito tempo.
E nestes textos de Hatha Yoga, o que se faz? Tenta-se resolver o problema do conhecimento, que é um problema filosófico muito antigo na Índia. Quem sou eu? Né? Quem é que não tem esse problema filosófico? Né? Quem sou eu? Né? Tentam resolver esse problema por meio de práticas físicas, práticas corporais, práticas psicofísicas, que envolvem uma série de exercícios, inclusive respiratórios, né, e centralmente respiratórios, se a gente for pensar numa certa medida, a respiração nunca está ausente, a gente nunca deixa de dar atenção para a respiração. E aí, então, nós temos o Hatha Yoga. O Hatha Yoga desenvolve-se, ganha enormes tratados, como compêndios de técnicas, e então nós temos ali o nosso período que nos interessa para entender um pouquinho do yoga moderno, essas pessoas que são gurus, que são mestres, que são mestras, guravis, que ensinam yoga moderno, estão ensinando as práticas presentes nesses tratados, com muitas adaptações, com muitos acréscimos, com muitas formas diferentes de fazer, mas é essencialmente o que está nesse tratado, que tem como fonte fundamental a ideia de que o nosso corpo é dotado dessa energia universal, o poder do universo chamado Kundalini. Mas as pessoas que herdaram o Hatha Yoga enquanto prática, herdaram enquanto livro o Yoga Sutra de Patanjali, que não tem nada a ver com isso, que é um tratado do início dos anos 400, do século V, que não fala de posturas como a gente faz no Hatha Yoga, que não fala de pranayamas, exercícios respiratórios como a gente faz no Hatha Yoga, que não fala de Shakti, que não fala de Kundalini, e tem uma outra forma de yoga ali presente. E ele tem ali uma série de regras que as pessoas adotam, e é isso que a gente tem de prestar atenção, como se o Yoga Sutra tivesse sido composto para pessoas que estão com a vida no mundo, né, no laicato. O que que é o laicato? É o contrário do clero, né? Pessoas laicas são as pessoas que vivem a vida, podem ter a sua religião, podem seguir uma determinada doutrina, mas não se dedicam integralmente a isso. Né? Então, a ideia do laicato é a ideia de uma pessoa que dá aulas de algum tema, trabalha na estação de trem, vive a sua vida e, a parte disso, ela tem a sua vivência religiosa. Ela não é uma pessoa da vida monástica. Só que o texto do Yoga Sutra não foi escrito para o laicato, foi escrito para pessoas que estão na vida monástica, né? Então essas regras, elas passam a se tornar o que as pessoas entenderão por filosofia do yoga, reduzindo todo um universo cosmológico, filosófico, que discute dualidade e não dualidade, que discute as potências do ser humano, a relação da consciência com o ser humano, com a linguagem, a cognição e a mente, há todo um universo interessantíssimo que pode contribuir não só para a nossa experiência pessoal de autoconhecimento, mas para diálogos com áreas importantes que nos interessam hoje, como ecologia, como pedagogia, como direito, como saúde, entre outras áreas, e a gente simplesmente fica num conjunto de regras, entendendo que estas regras devem ser seguidas se nós somos yogis. Caso nós não sejamos capazes de seguir essas regras, estamos em falta. Tornou-se alguma coisa muito reduzida. Isto é um problema do ponto de vista pessoal, de quem se sente bem fazendo isso? Obviamente que não. Não há nenhum problema em uma pessoa encontrar um livro que foi composto nos anos 400 em sânscrito e achar que aquilo tem uma sabedoria para ela. Não há mal algum nisso. Mas a partir do momento em que nós nos dispomos a lidar profissionalmente com esse assunto, a ensinar esse assunto, a passar esse assunto adiante, a vivenciar esse assunto no contexto social, ao lado de pessoas que se dedicam a outras profissões. Então, ensinar yoga em instituições de saúde, instituições de educação, instituições prisionais, a gente vai estar ao lado de outras profissões. A gente precisa ter bem organizado aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa ter um mínimo de compreensão histórica, filosófica daquilo que a gente está fazendo,
Por duas razões. Primeiro, para que a gente possa integrar bem socialmente, né, e produzir um trabalho decente para o público que vai ter as nossas aulas de yoga, que é o principal, né? Em segundo lugar, para que nós sejamos capazes de ter a devida lealdade com esta comunidade que nós herdamos, né? Quem chega no yoga e torna-se professor ou professora de yoga, torna-se porque gosta, trabalho porque gosto, porque preciso e porque tenho vocação, né? Qualquer um desses motivos é importante, né? E ela herdou, né? Alguém trouxe o yoga, né? Alguém ensinou o yoga, alguém cuidou de disponibilizar esses espaços de trabalho. Assim como nós que estamos atuando, né? Rosana, dentro do contexto da educação para a saúde, eu dentro deste contexto aqui, e colegas que são professores que estão aqui presentes e outros professores, nós estamos criando esses espaços também, para que a próxima geração não tenha tanta dificuldade em lidar com isso. Então, é importante que a gente tenha uma lealdade em relação ao que a gente ensina e não produzir afirmações como é muito comum nós vemos dentro do contexto do ensino do yoga, do tipo que começa assim, um yogi de verdade não faz isso ou não faz aquilo. Eu não vou citar exemplos para que isso não se torne uma coisa muito dirigida ou muito pessoal, mas é importante que quando a gente começa com um yoga de verdade, isso ou aquilo, a gente está sendo desleal e está sendo historicamente incorreto e filosoficamente muito impreciso. Porque não é possível dizer o que um yogi real é ou não é baseado num único texto, baseado numa vivência que não é a dele, baseado numa noção de yoga que é muito limitada e muito limitante. Isso significa que eu gosto de beer yoga, de fazer yoga com as. Já viram isso nas divulgações? Fazer yoga, e que eu chamo isso de yoga? A mim não me interessa pessoalmente se é ou não é o yoga, a gente pode até discutir filosoficamente, mas eu gosto de fazer yoga num determinado momento e beber yoga num outro, beber cerveja num outro momento, né? Ou fazer cerveja num momento e beber yoga em outro momento. Não é uma, mas isso não é uma questão da qual eu estou tratando agora, mas a gente precisa entender que a visão a respeito de yoga tem sido transmitida de maneira muito limitada, a partir de um texto que tem uma cosmologia diferente da cosmologia que o Hatha Yoga herda dos Tantras. Se nós pegarmos tantras não dualistas que explicam muito bem o Hatha Yoga que nós fazemos, nós vamos entender que esta conexão que nos mantém unidos e unidas, esta conexão, ela é invisível, mas ela é a natureza própria da força do universo. Tudo que é invisível, mas que produz relação, que produz conexão, é muito significativo. Por exemplo, se não fosse a diferença entre uma nota musical e outra, não haveria música. É a diferença de tons que produz os efeitos dos acordes, que produz o efeito da harmonia. Quem não tem teoria musical não se preocupa, tá? É só para a gente entender que as diferenças, elas criam significado. As diferenças entre os fonemas, a diferença entre o fonema P de pato e B de bola, que são muito parecidos, né, que eu preciso explicar quando eu estou soletrando alguma coisa no telefone, não é isso? P de pato, B de bola. P são labiais, B labial. Eu só mudo aqui a minha corda vocal. E ao acionar a corda vocal, eu produzo B. Eu tensiono, o ar tem dificuldade de passar. P, eu não tensiono, o ar passa fácil. A diferença entre um e outro é bato e pato. Não é isso? Um é um verbo conjugado e o outro é um animal. A diferença é que produz o significado. A relação de estar entre um e outro é a própria Shakti que une as pessoas no universo. A concentração na diferença, ela envolve algo que é muito precioso, é o espaço onde não é nenhum nem outro. Por isso que yogis gostam de contemplar o momento em que o sol nasce, o momento em que o sol se põe, por isso que contempla o ponto no centro da sobrancelha, o que não é um e não é outro, o espaço entre os dois pensamentos. A ideia de um intermezzo é onde o que é o meio, o que é o intermediário, é onde aflora
toda a significação do universo, de onde afloram todos os elementos de diversidade do universo. Se eu vou meditar com uma ideia de um celibatário do século IV, do século V, perdão, o Patanjali, que tem regras para isso, regras para aquilo, que o mundo material é pura Prakriti, eu devo me desvencilhar dele. Aquele corpo que eu olho e acho bonito, eu devo pensar que ele é composto por tecidos, por músculos, por sangue, por vísceras, para poder desencanar daquele corpo. Patanjali fala isso, não sou eu que estou inventando, tá? Se eu vou para a prática acreditando que eu tenho de me afastar da materialidade, a minha prática é uma. Se eu entendo a beleza, a poesia da relação do universo, a unidade que mantém todas as coisas como algo universal, eu estou fazendo outro tipo de prática. Qual que é melhor? Para mim é melhor a segunda. Qual que é melhor para um praticante de Hatha Yoga? A orientação filosófica compatível com o Hatha Yoga. Se a pessoa se identificou com o ritual tântrico que é o Hatha Yoga, então ela deve adentrar a filosofia tântrica, deve entender de Tantra. Então a gente precisa entender que ao fazermos algum tipo de prática, ela não acontece mecanicamente. Ela acontece acompanhada da intenção que eu tenho, das visualizações que eu tenho, do propósito que eu tenho, das instruções que eu recebi. Eu não começo a fazer prática na hora que eu sento e fecho os olhos, ou na hora que eu subo no mat, o tapetinho de yoga, e começo a fazer posturas. Eu começo a fazer prática na medida em que eu estou me instruindo. E eu posso me instruir por meio de um texto, posso me instruir por meio de uma aula, e posso me instruir também por meio das experiências pessoais. A instrução, ela vem de muitas formas. Essa tríade que eu falei, ela não é inventada por mim. Isso é tradição literária. Texto, guru e experiência. Esse é o grande tripé do aprendizado. A gente aprende um tanto com textos, outro tanto com as pessoas que transmitem esses textos, gurus, professores, mestres, como a gente quiser chamar, e outro tanto com a nossa experiência pessoal. Isso é o que os tratados filosóficos, os tratados de yoga ensinam, e dentro do contexto pedagógico indiano há um provérbio, diz que há um outro tanto que a gente aprende com os colegas, né? E é uma prática que eu estou querendo instituir, mas ainda não funcionou em nenhuma turma, e eu também não fui muito enfático, não é culpa da turma, quem está em alguma turma não toma isso para si, que é de abrir a sala de aula do Zoom alguns minutos antes, para que as pessoas possam entrar e ter aquela conversa que normalmente no presencial a gente tem na sala do café, na recepção, no jardim, no pátio, no ponto de ônibus, né? Na carona, né? Onde quer que seja. Porque tem um tanto que a gente também aprende com os colegas e é importante sentar e conversar, não é para falar do tema, nem para falar do trabalho em grupo, é para falar do que for conveniente falar. Então, a ideia fundamental dessas instruções é a gente organizar a nossa jornada numa prática de yoga a partir daquilo que a gente entende como sendo filosoficamente válido, aquilo que é coerente conosco, e coerente com aquela prática. E por isso existem vários yogas. Existe o mantra yoga, existe o yoga puramente meditativo, existe o yoga que é uma contemplação constante de mantras sobre a respiração, a contemplação de diagramas, de yantras, meditações sem conteúdo, meditações com conteúdo, e o Hatha Yoga, que é a base disso que nós fazemos dentro do contexto do yoga moderno. Então, haverá práticas para todo mundo. Há muitos yogis e há muitas práticas, né? Então, não é um contexto pedagógico que ignore a diversidade, muito pelo contrário, é um contexto pedagógico que tem entendimento de que pessoas diversas têm necessidades diversas e são capazes, de formas diferentes, de alcançar os seus objetivos. É um contexto pedagógico muito rico, né? E isso é fascinante, é algo com que eu tenho lidado dentro do que eu ando escrevendo e pesquisando, né? Uma pedagogia, né, a partir do yoga, especialmente do shivaísmo da Caxemira.
Então, neste contexto, eu quero fazer uma prática com vocês. Tudo bem? Vocês topam receber assim uma instrução, né? Não é muito longa, é, mas é bom para a gente poder manter essa ideia de que a nossa presença estável, aquilo que sempre existiu em nós e sempre continuará existindo, ela é contínua daquilo que é instável, aquilo que se mostra variando o tempo todo. Juntar essas duas coisas. É esse o propósito dessa prática. Então a gente começa fechando os olhos, se isso for confortável para vocês. A gente consegue fechar os olhos um pouquinho suavemente, sem fazer nenhum tipo de força. E trazemos a atenção para o espaço que o corpo ocupa e sentimos esse espaço como contínuo ao espaço ao nosso redor. De forma simétrica, sentimos espaço ao nosso redor, contínuo ao nosso espaço. E percebemos então a totalidade do nosso corpo, desde as plantas dos pés até a região mais elevada da cabeça. E se neste momento quisermos organizar a postura, organizamos, movimentando braços, pernas, ombros e o que for necessário para que permaneçamos os próximos 15 minutos numa postura sentada, sempre mantendo a atenção na própria presença física. Damos consciência às palmas das mãos e, se for do gosto, fazemos uma mudra, um gesto com as mãos. Caso não, deixamos as palmas das mãos relaxadas e, se possível, voltadas para cima. Trazemos uma sensação de relaxamento para os ombros, para a musculatura do trapézio, para a nuca. Percebemos os braços, as pernas, o ventre e trazemos relaxamento para todo o nosso corpo, procurando assim manter ativas as partes que nos mantêm nessa postura e passivo tudo aquilo que não é demandado neste momento. Relaxamos, portanto, a musculatura da face e dissolvemos qualquer tipo de expressão. Com essa dissolução, percebemos que não há nada a comunicar nesse momento, nada a dizer com nossa expressão facial. Sentimos a temperatura ao nosso redor, percebemos a nossa pele em contato com o tecido das roupas, em contato com o ar. Percebemos o ar passando pelas narinas, ao ingressar um pouco mais fresco do que quando ele sai. A inspiração traz o ar que se aquece no contato com o nosso corpo. Percebemos na saída do ar, nas expirações, o ar um pouquinho mais quente. E assim damos total atenção à respiração, percebendo que ela pode acontecer de forma simétrica, onde a inspiração e a expiração duram o mesmo tempo. De forma fluida. Assim, o ato de inspirar é estável e harmonioso, assim como o ato de expirar. E de forma contínua,
A inspiração torna-se a expiração torna-se a inspiração, com um ponto mínimo de contato entre as duas. Assim, a respiração segue de forma simétrica, fluida e contínua. E sentimos que a respiração vibra. Uma vibração é um pulsar constante com ritmo. Assim, há uma expansão, um aumento da caixa torácica, e o que nós podemos chamar de contração com a sua diminuição. A inspiração expande, a expiração vai trazendo o ar para dentro suave e vagarosamente, e a expiração contrai, a expiração leva o ar para fora suave e vagarosamente. E assim essa vibração se mostra no nosso corpo como uma vibração entre todas as vibrações que existem, desde as partículas minúsculas até tudo aquilo que há de mais grandioso no universo. Tudo vibra, tudo pulsa. E percebemos que essa vibração tem um núcleo que se mostra como um eixo vertical ascendente que acompanha o percurso da coluna vertebral. Esse eixo é o ponto a partir de onde há a expansão e para onde a contração se recolhe. E assim, pelos próximos instantes, permanecemos apenas habitando este eixo, percebendo que dele emana o nosso poder de respirar, que vibra como inspiração e expiração. Se o nosso corpo é visto de cima, vemos esse eixo como um ponto e ao todo o redor uma mandala, um yantra, um diagrama, cujo centro mostra toda a força estável da nossa presença. E ao redor deste centro, tudo aquilo que é dinâmico, o que é estável, sempre é, sempre foi da mesma maneira, sempre nos acompanha. E o que é dinâmico emana deste ponto. E assim, habitamos este centro, permanecemos no núcleo da mandala, no núcleo da vibração, pelos próximos instantes.
Mantemos o estado de consciência e estado de presença que esta prática trouxe e dissolvemos as visualizações, permitindo que a respiração flua a seu ritmo natural, mas seguimos apenas presentes, colhendo os frutos dessa prática, sem buscar nada e sem afastar-se de nada. Mantendo a memória desse estado, caso tenha sido positivo, para retornar a ele sempre que desejarmos. Vamos aos poucos retornando à nossa experiência exterior, sentindo o nosso corpo, realizando os movimentos que o corpo pede de forma consciente e gradual. Pouco a pouco sentimos o ambiente ao nosso redor e realizamos todos os movimentos necessários para retornar à nossa interação coletiva, até que seja confortável reabrir os olhos. Tudo bem? Ótimo. Então, mais algumas palavrinhas para a gente amarrar algumas pontinhas, e aí eu quero saber se vocês têm questões a fazer, tá? A nossa trajetória aqui, então, serviu para essa prática de meditação mostrar que aquilo que é estável e aquilo que é dinâmico são duas formas diferentes da mesma realidade. Isso para não dualistas. Uma pessoa que segue uma doutrina dualista não orientaria a prática dessa forma. Haveria outras práticas, outras formas de lidar, onde a gente supera fase por fase. A gente supera o corpo, supera a respiração, supera os sentidos, adentra a capacidade de atenção da mente discursiva, supera a mente discursiva e vai parar num lugar que está muito além da mente. É fantástico também. Né? Esse é o Patanjali, esse é o Yoga Sutra. Né? Aquilo que nós fizemos aqui pode ser feito também com o corpo. Toda a dinâmica do corpo, toda a respiração, todo o ciclo. E tudo isso motiva a, a força chamada Kundalini a mostrar-se, a apresentar-se. É isso que o Hatha Yoga faz, é isso que ele, em poucas linhas, né, é isso que ele tem como propósito. Dentro do contexto do que a gente precisaria ampliar aqui, né, o primeiro ponto que nós ampliamos é entender a diferença entre hinduísmo e yoga. É muito necessário que a gente responda bem à questão. Yoga é religião? Quando a gente fala religião, é uma palavra genérica. Né?
A gente tem de pensar no contexto nativo. Qual é a religião com a qual o yoga convive? Hinduísmo. Isso é o primeiro ponto que a gente vai tratar dentro do módulo um do nosso curso. Depois disso, a gente precisa entender com muito respeito a obra do Patanjali, e o módulo 2 se dedica a ele, né? E com esse respeito, eu quero dizer um respeito não pela pessoa e pelas pessoas que o seguem apenas, mas um respeito também pelo próprio conhecimento que foi produzido ali naquele contexto. Eu explico melhor. Há uma certa onda dentro de alguns contextos de yoga moderno de cancelar o Patanjali, né? O nome disso é fundamentalismo. Não importa se eu não sigo a filosofia dele, mas eu, enquanto profissional, eu preciso estudar porque ele é muito importante para entender certos movimentos filosóficos. É o fundamentalista que adota um livro religioso como único e os outros ele queima. Então, no segundo módulo, nós nos dedicamos a estudar Patanjali e o seu principal diálogo filosófico, chamado Sankhya, a filosofia da enumeração. Depois disso vem algo muito interessante, de que eu gosto muito, porque é onde eu junto as minhas duas formações. Eu tenho, né, a formação dentro do contexto acadêmico, linguística, né, sou doutor em linguística, isso me permite estar aqui propondo um curso para pessoas que alguns de vocês não conheço, que eu conheço, são muito capacitados nas suas áreas, são pessoas inteligentes, críticas, capazes, né? É esse o perfil de alunos e alunas que a gente tem gloriosamente no Ashram Urbano. E a gente precisa não só saber sânscrito, a gente precisa saber falar de textos, saber o que é uma prática de leitura, entender de algum tipo de teoria de texto, no meu caso, análise do discurso, entender a relação entre texto e sociedade, saber o que é interdiscursividade, saber construir um pensamento histórico. Então, eu devo muito à linguística, mas eu tenho interesse em língua enquanto objeto de estudo também. Paralelamente a isso, né, eu tive a oportunidade de conhecer o shivaísmo da Caxemira, de estudar com algumas pessoas que trazem essa herança de um ponto de vista bem tradicional, a partir da sua formulação mais antiga na Índia, e isso é uma formação, vamos dizer assim, doutrinária, filosófico-religiosa do meu ser. E o shivaísmo da Caxemira, se a gente for fazer uma frase sensacionalista para explicá-lo, ele é uma grande filosofia da linguagem. Então, no capítulo Mantra Yoga do terceiro módulo, eu então sinto que as coisas se juntam perfeitamente porque a gente estuda filosofia da linguagem não dualista para entender o que é a prática de mantra. Por que eu canto um mantra? Por que eu entoo sílabas simples? O quarto módulo é dedicado ao Hatha Yoga, que não é uma filosofia propriamente dita, mas é um conjunto de métodos e técnicas que se adaptam a determinadas formas de filosofia. E no Hatha Yoga, então, nós vamos estudar microcosmo e macrocosmo, uma ideia bastante recorrente, entender isso desde o tempo dos Vedas, desde o tempo do altar. Quem pratica Hatha Yoga sabe que a gente contempla o sol do lado direito e a lua do lado esquerdo em algumas práticas. Vocês sabiam que isso vem do altar védico? No altar védico eu tenho fogo ali no centro e jogo um líquido feito de uma planta que é considerada a lua na sua forma terrena. E eu integro a lua, que é esse líquido que eu ofereço, com o fogo, que é o sol na forma terrena. Então, o Hatha Yoga vai adentrar todo esse universo simbólico, ritual e místico, né? Porque se fala de uma relação profunda. E aquilo que encerra o nosso cenário aqui do curso, o quinto módulo, é Shivaísmo da Caxemira. Então, Tantra não dual, e nós vamos falar, então, como é um curso de especialização em filosofia do yoga, então nós vamos falar de yoga não dualista tântrico. Então, neste contexto do yoga não dualista tântrico, nós precisamos lidar com obras de pessoas muito, muito fascinantes, né? Vamos fazer isso a partir de um ramo específico que é a doutrina do autorreconhecimento. E autorreconhecimento é um termo
que eu uso para traduzir um termo sânscrito, que é o nome dessa doutrina, e é um jogo com a nossa palavra autoconhecimento, né? O autorreconhecimento é reconhecer-se como aquilo que a gente costumava antes venerar no altar. Tudo aquilo que nos construíram sobre Deus, sobre deusa, sobre o seu poder, sobre tudo aquilo que envolvem os atributos divinos, está na minha consciência. Se a minha consciência existe, se ela está acesa permanentemente, se ela é capaz de manter-se desperta depois de uma noite de sono, sabe aquela noite de sono que você cai na cama e fala, não vai ser eu, né, Rosana? A gente vai então acordar e vai ser a mesma pessoa. O que é isso? Que aspecto é esse que sempre dura luminoso dentro de nós? É, isso é a força una da consciência, o autorreconhecimento trata disso. Então, esses campos que a gente expande, né, e consegue, então, construir, então, o hinduísmo e as relações diferentes entre religião e filosofia na Índia, o yoga de Patanjali, que nós herdamos como uma espécie de bíblia do yoga no yoga moderno, o Mantra Yoga, fascinante com a sua filosofia da linguagem, Hatha Yoga nos seus aspectos cosmológicos e o autorreconhecimento como uma forma de yoga que nos permite perceber que a natureza divina, sempre dita como exterior, ela é interior. Há um texto que é de Hatha Yoga, no Shivaísmo da Caxemira, que traz uma metáfora muito legal. Buscar Deus do lado de fora e ignorar a consciência interior é como largar um punhado de comida para ir atrás de comida, né? Então, você tem um punhado na mão, você larga para pegar. Então, é disso que se trata. Vocês têm alguma questão? Alguém abriu aqui? Estou vendo o verde abriu ou já estava aberto? Então, ótimo. Então, a gente antes de terminar, eu quero novamente agradecer a presença de vocês, né? Agradecer enormemente todo mundo que é de verdade, todo mundo que contribui para a divulgação dos nossos cursos, das nossas aulas, né? A presença, né, de vocês, né? Eu vi alguns de vocês compartilhando as coisas ali, isso é algo que parece pouco, porque nem todo mundo tem um certo desdém ou mesmo senão com redes sociais, mas isso é muito importante para que, em algum contexto, né, a rede social não é o único lugar do mundo, mas neste contexto, né, o trabalho possa aparecer. Então, agradeço bastante. Quem tiver interesse em participar do curso, visite lá no site. Se não visitou ainda, veja lá que até o dia 15 há condições especiais para quem fizer as inscrições. Agradeço muito as mensagens que vocês estão enviando aqui. Rafael, muito obrigado. Rafa, muito obrigado. São pessoas diferentes, né? O Rafael e a Rafa. Pedro, muito obrigado. E Luísa também, muito obrigado. Rosana, obrigado também pela nossa alquimia no ashram urbano. E caso vocês tenham interesse em outras atividades, né, nós temos as aulas regulares de Hatha Yoga, tem acompanhamento por parte da Rosana a professores e professoras de yoga, com esse nome que é chiquérrimo, né, mentoria, né? Temos agora também a abertura do espaço para aulas, receber aulas de meditação. Há um universo ali na língua sânscrita que está sendo construído a partir de uma oficina de língua sânscrita para iniciantes, né? Então, visitem lá o site, né? E agradeço muito a presença de vocês. Tá bem? Então, até logo mais para quem vai estar na aula de logo mais às 19 horas. E nos vemos em algum outro momento. Qualquer coisa, escrevam, vocês sabem como nos achar. Obrigado, gente, e até muito breve. Obrigado por terem vindo.